Olá, começamos mais um tempo de saúde e hoje eu recebo o Dr. João Vianney, médico alergista e otorrino. Ele tem pós-graduação na Universidade Federal Fluminense e aperfeiçoamento na USP. Ele é professor do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e palestrante sobre temas de alergia respiratória em congressos nacionais e internacionais. Olá, doutor, bem-vindo ao Tempo de Saúde. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o público. Então, doutor, nosso primeiro tema é alergia. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia, dos quais 20% são crianças. Esse dado foi divulgado em 2021 pela Prefeitura de São Paulo. Quais exames identificam uma alergia? Primeiramente, é importante falar que a alergia vem crescendo e vem sendo estudado por que ela vem crescendo. Alguns fatores como epigenéticos, que é camada de ozônio, alimentação, né, hoje muitos produtos industrializados, o clima. Os últimos trabalhos discutem muito sobre até que ponto o clima está influenciando nas alergias. Tá? E em termos de diagnóstico da alergia, os exames que a gente, primeiramente, são os exames que a gente faz a história clínica. Como em todas as especialidades, é muito importante. A medicina está evoluindo muito em diagnóstico. Mas a gente sempre fala, a gente dá aula, a gente não pode esquecer da anamnese. Uma boa anamnese, uma boa história com o paciente. O médico tem que conversar com o paciente, deixar o paciente explicar o que ele está sentindo. Principalmente na alergia, você vai ter que buscar, você tem que ser um detetive. Saber o que uma alergia alimentar, o que ele está comendo naquele paciente. Não existe um exame que você vai... O paciente às vezes chega no consultório e fala: doutor, eu vim fazer um teste para saber o que está acontecendo. Não é assim. Você vai ter que fazer uma história clínica para ver o que está acontecendo, para depois você fazer um teste específico. Nós temos o teste cutâneo, que é um teste que a gente faz no consultório, coloca alguns alergênios no braço do paciente para ver a reação imediata, e tem um teste de sangue, que a gente também vê a IgE específica. Tá? E outros também, testes moleculares, mais modernos, mas mais importante, volto a falar, é uma boa história do paciente. Saber como está sendo a vida daquele paciente, não só alimentar, respiratória, como é a casa daquele paciente e até o estresse do dia a dia. E como diferenciar uma alergia de uma intolerância ou sensibilidade? Não é a mesma coisa, né? Não, veja bem, alergia e sensibilidade são quadros imunológicos, tá? Alergia é uma reação exagerada, uma reação intensa a um determinado alérgeno, a um tipo de ácaro, a um tipo de fungo, a um tipo de alimento, tá? Petelo de animais, tá? E é uma reação exagerada, rápida, que acontece até 6 horas. Já a sensibilidade é uma reação menor, uma reação mais lenta. Pode ser também até 3 dias ela pode acontecer. Geralmente é uma reação menos perigosa. Sensibilidade, você não vai fazer uma anafilaxia na alergia, você pode fazer uma anafilaxia. A anafilaxia é uma reação muito forte, pode levar até a morte. Que é um angioedema, que a pessoa faz um edema de Grote, tá? Uma alergia severa. A sensibilidade é um quadro mais fraco, um quadro mais simples. Então o paciente tem uma sensibilidade a determinado fator. Geralmente a sensibilidade afeta mais o quadro gastrointestinal, podendo também atingir a pele, mas é um quadro mais simples. Mas os dois são imunológicos. Já a intolerância não. A intolerância não tem nada a ver com o quadro imunológico. A intolerância, o paciente ele não consegue digerir determinadas proteínas por falta de algumas enzimas, por exemplo, intolerância ao leite. Não vai ter determinadas enzimas da lactase para digerir a lactose. Então, o paciente vai ter que tomar um leite com baixo teor de lactose. Outros alimentos, o paciente pode fazer intolerância. E determinados produtos processados, defumados, então, o paciente pode fazer uma intolerância. Geralmente são sintomas gastrointestinais. O paciente vai ter diarreia, o paciente vai ter vômito. Então, a intolerância é bem diferente da sensibilidade e da alergia. Desses aí, a alergia é o mais perigoso. Tem que ter muita atenção na alergia. A pessoa que entra num ambiente e espirra, tosse, isso é uma alergia também? Pode ser o ácaro, você falou de ácaro, né? Isso, geralmente pode ser. Apesar de nós termos a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Nem toda rinite é alérgica. Tá certo? Inclusive agora, né, esse ano saiu o novo tratado de otorrinolaringologia. Depois de 7 anos, né, é um livro, tem toda a parte da... Né, todos os médicos otorrinos, estudantes estudam, né, o tratado sobre todas as doenças, né, eu tive o privilégio de escrever os capítulos sobre rinites não alérgicas. Né? Então, a rinite não alérgica é muito importante. Você tem a rinite da grávida, você tem a rinite do atleta, você tem a rinite do idoso. Cada
determinadas classes, você tem um tipo de rinite que pode acontecer. Você tem a rinite neurogênica. Qual é a rinite neurogênica? Associada à mudança de tempo, cheiros fortes. Então, nem toda rinite é alérgica. Muitas vezes você entra num quarto com cheiro de tinta. Você vai ter uma irritação naquele quarto. Você não necessariamente você tem que ter uma alergia. Um cheiro de tinta, um cheiro de uma gasolina, tudo isso pode irritar você fazer uma rinite irritativa. Isso acontece em fábricas poluentes, né? Muita poluição. Tá? Agora, geralmente, vem um paciente alérgico quando entra em contato principalmente com uma poeira antiga. A poeira velha, o ácaro velho, é o principal alergênico. Quanto mais antigo, mais alergênico ele é. Porque você tem aquelas fezes do ácaro antigas. Então, igual um colchão. O ácaro se localiza muito no colchão. Quanto mais antigo é um colchão, mais velho, mais alergênico ele é. Então, quando você entra num quarto fechado, com mofo, com muita poeira, a chance de você ter se você já tem uma predisposição à alergia, você tem que ter predisposição. Você tem que ter uma genética já. Alergia, você já nasce com essa genética. Aí, dependendo do meio ambiente que você vive, você vai piorar ou não. A alergia é genética, você já tem uma predisposição, você vai desenvolver dependendo do ambiente que você vive. A alergia pode mudar ou desaparecer com o tempo? Sim, tá? Principalmente uma alergia alimentar, por exemplo. Tá? As crianças desenvolvem uma alergia à proteína ao leite de vaca. Tá? Mas geralmente isso acomete no primeiro ano de vida. Geralmente até os 4, 5 anos essa alergia tende a diminuir. Tá? Outras alergias, por exemplo, alergias que acontecem geralmente já em crianças maiores, adolescentes ou adultos, por exemplo, igual frutos do mar, camarão, amendoim, já é uma alergia que muitas vezes não desaparece. Quando adulto é mais difícil, é uma alergia que vai ser duradoura. Então, as alergias, por exemplo, ao ovo, tá? E ao leite, que são as principais alergias da criança, é o ovo e leite. A tendência é ela diminuir com a idade, até os 5, 6, 7 anos. Já alergias do adulto, as principais alergias alimentares, que são as nozes, castanhas, frutos do mar, a tendência não diminui. E a alergia respiratória? A alergia respiratória, ao ácaro, a tendência ela não some, né? Você não tem uma cura. Mas quando na terceira idade você já não tem um estímulo tão grande imunológico. Então a tendência dela é diminuir na terceira idade também. Tudo dependendo do meio ambiente que vive. Se ele vive num quarto cheio de mofo, de poeira, vai ser mais difícil essa alergia desaparecer. Você citou amendoim. E tem uma questão que tem um mofo no amendoim, que se a pessoa comer amendoim ela pode morrer. Né? Não é um mofo não, veja bem. Não é um mofo. É a proteína. É a proteína. Tanto é que, veja bem, tem um paralelo muito interessante. Tá? O país que tem mais alergia ao amendoim, estatisticamente, é os Estados Unidos. O americano come muito amendoim, né? O americano come pasta de amendoim. E é muito bom, né? Quem tem alergia acaba perdendo, é muito bom. Cru. Então ele tem um índice de alergia muito grande. O chinês, na China, ele come tanto amendoim quanto o americano. Só que o chinês ele come amendoim torrado. Ele não come amendoim cru. Quando você torra o amendoim, você destrói essas proteínas um pouco. Então a incidência de alergia ao amendoim na China é muito menor que nos Estados Unidos. Olha. Porque ele desnatura essa proteína. Isso acontece, por exemplo, no salmão, um exemplo. O frutos do mar, agora, né, a moda, a comida japonesa. Então o salmão, né, ele é também um dos alimentos alérgicos também. Para alguns tem tendência. Quando você vai comer comida japonesa que você come o salmão cru, ele tem uma alergicidade muito maior do que o salmão assado, do que o salmão cozido. Uma alergicidade muito maior. Tá? Então, alguns alimentos, quando você faz assado, faz cozido, diminui a alergicidade desses alimentos. Tá? Mas volto a falar, a alergia tem uma predisposição genética. De pai para filho, de avô para filho, ou seja, você tem que ter uma predisposição, você vai desenvolver isso com a idade, tá? Com o ambiente. E quais sinais indicam uma reação alérgica grave? São os principais sinais. Primeiro, tá? Geralmente começa as primeiras vezes a urticária. Que são manchas vermelhas grandes no corpo, são a maioria das vezes. Apesar que pode começar já com um angedema, que é um inchaço na boca, a boca fica inchada, geralmente é unilateral, ou seja, só do lábio superior, só de um lado, um olho só de um lado, e até um edema de Groth. Mas geralmente começa com urticária, são manchas grandes, e depois o angedema. Angedema é um inchaço, pode inchar a mão. Geralmente, dificilmente você vai ter um edema de Groth diretamente. Então começou a paciente, outro usou uma alergia a amendoim, começou a inchar a mão, ficou urticária, a paciente insistiu, inchou a boca. A tendência, depois, o próximo passo é ter
um inchaço mais interno. Ele vai ter um edema de Roth. Então ele tem que observar. Começou a ter ele tem que procurar um especialista para evitar que chegue a esse ponto. Tá? Quanto mais você insiste, mais a chance de você ter uma reação. Você citou sobre a alergia ela ser hereditária, né? Passar de pai para filho. E isso acontece realmente. Tem pessoas que têm. A mãe tem alergia à amoxicilina e o filho também tem alergia à amoxicilina. Então, assim, é uma coisa que acontece. Tipo, remédio, por exemplo. Tem remédio que tem pessoas que não podem tomar, porque tem urticária, dá reação. Então também. É genético. Não quer dizer que o filho vai ter. É igual a genética funciona, né? É 50% de chance, se o pai tem, a mãe tem. Então, nem todos os filhos vão ter. Tá? Às vezes o pai e a mãe, você faz uma história, vai uma criança com uma alergia na consultório, você faz uma história, você sempre pergunta, o pai tem, a mãe tem? Porque não, ninguém tem em casa. Aí você vai, mas e a avó? A avó tem. Então, o pai e a mãe não tem, mas a avó tem, a tia materna tem, o tio paterno tem. Então, às vezes, não diretamente o pai e a mãe, mas a avó tem e o tio paterno tem. E vale a gente também ressaltar a questão da pessoa não se automedicar. Porque a pessoa pode ter uma alergia a um componente e não saber e fazer mal. Então é importante sempre a pessoa ter um histórico, você falou no começo da entrevista, sobre histórico de conhecer o paciente, aquele histórico de você saber quem é aquele paciente, para a pessoa não se automedicar e também não ter uma alergia a um remédio que faça mal, né? Tem muito cuidado hoje em dia, esses remédios que você compra na farmácia sem receita, esses antigripais, né? Acontece muito. Entre aspas, né? Antigripais, porque não existe antigripal. A gripe não é vírus, não tem remédio. Mas esses descongestionantes, tem analgésico junto, antihistamínico, tem 3 ou 4 remédios de uma vez. Então tem que ter cuidado, anti-inflamatório. Porque você pode fazer uma reação e você não sabe nem qual remédio. Você tem 3 ou 4 remédios juntos. Você tem que tomar cuidado de tomar remédios que são 3 ou 4 juntos, onde sem receita médica. Muitas vezes o paciente, qual é o medicamento que tem mais, considerado tem mais alergia no mundo inteiro, que dá mais alergia? É a aspirina. É o ácido acetil salicílico. Ah, então tem alergia à aspirina, mas se você tomar um Sorrisal tem aspirina. Você não pode. E a pessoa às vezes não sabe que o Sorrisal tem aspirina. Muitos desses analgésicos antigripais também têm o ácido acetil salicílico de aspirina. Então você compra um remedinho, antigripal, para o descongestionante, tá? E tem aspirina junto, você não sabe nisso. Então é importante você tomar cuidado de auto-medicar. Se você tem uma alergia, procurar o seu médico assistente para te orientar. Posso tomar esse remédio tal? Não tomar remédio, porque você pensa, não, eu não vou tomar aspirina, mas você não pode esquecer. Determinados remédios têm aspirina associado. Tem anti-inflamatório associado. Um deles é o diclofenaco, dá muita alergia. Mas você não precisa tomar só o diclofenaco. Tem remédios, veja, para dor muscular, tem 3 remédios junto. Vai ter o diclofenaco associado. Tem muita gente que faz um uso errado de antialérgico. Por exemplo, o antialérgico ele causa sono. E tem pessoas que falam assim, vou tomar um comprimido para dormir. Isso é errado, né? Tem lá. Pessoas que fazem isso. Então vamos desmistificar isso. Primeira coisa, os antialérgicos, antigamente, os chamados clássicos, a maioria causavam sono. Por quê? Os antialérgicos antigos foram desenvolvidos a partir de remédios para anestésicos. A hidroxizine, tá? Então dava muito sono, eles tomavam para o paciente dormir mesmo, para fazer um procedimento. Tá? Então eles tiveram a valia deles. Hoje nós temos antialérgicos mais modernos. Então a gente, por exemplo, um quadro às vezes de uma tosse intensa, você pode até fazer uso de um antialérgico desses, chamado clássicos, antigos, 3, 4 dias, para dar um alívio ao paciente. A noite está tossindo muito, não está dormindo, o médico muitas vezes vai passar um antialérgico desses chamados clássicos, 3, 4 dias para o paciente, 5 dias no máximo. Já para tratar uma rinite alérgica, uma urticária, não, você vai usar esses antialérgicos chamados de segunda geração, que a maioria não causa sono. Ou se causam um pouco sono. Tá? Então, os antialérgicos modernos causam pouco sono e você deve tomar por um período longo. Para tratar uma rinite alérgica, para tratar uma urticária, você não toma menos de 3 semanas. Porque se você tomar poucos dias, você vai ter um alívio, mas você não vai baixar o processo inflamatório mínimo. Quer dizer o quê? Você não vai baixar o limiar. Se você não baixar o limiar, você toma 3, 4 dias. Parou? Qualquer estímulo você volta o quadro. Quando você toma um período longo, pelo menos 3 semanas, você baixa o processo inflamatório mínimo. Se você tiver um estímulo, tem que ser muito grande para você voltar à crise. Você consegue controlar esse paciente. Então a importância do médico é isso, ele vai te orientar. Então não adianta, tem gente que toma uma semana, para, uma semana, daqui a pouco volta uma semana, fica naquela de tomar esses antialérgicos comuns. Não é o certo isso. E que mudança a pessoa pode fazer na rotina, no ambiente, para reduzir crises alérgicas? O ambiente um todo, né? Eu sempre falo, tem que ser o mais simples possível, mais light, né? Mais clean. Mas o principal é o quarto. Por que o quarto? Porque a pessoa fica 6 a 8 horas por dia no quarto. E dentro do quarto, o mais importante é o quê?
cama. Tá? Então, o ácaro, ele mora no colchão. O nome do ácaro é dermatofagoide. Dermo, pele. Fagoide alimenta da pele. Tá? Dermatofagoides mais comuns, dermatofagoide pteroníseos, dermatofagoide farinae. Tá? Então, ele é o causador 90% da rinite, é o causador da asma e o causador da dermatite atópica. Então, ele mora no colchão. Tá? E as fezes, mesmo depois que ele morre, as fezes do ácaro é tão alergênico quanto o ácaro. Então, ele fica no colchão. Então, você tem que, primeira coisa, forrar o colchão, encapar o colchão com uma capa impermeável. O colchão e o travesseiro. O travesseiro também é importante, o paciente fica com o nariz ali. Então, você deita, põe um lençol bonitinho, limpinho, deitou, não adianta nada, o ácaro passa pelo lençol. O ácaro é microscópico. Então, você tem que colocar uma capa, sempre oriento o paciente, ele tem que ter 2 capas. Tem que tirar toda semana, você tira para lavar o lençol, tem que lavar a capa também. Aí você troca a capa. Porque o ácaro vai ficar na capa, não vai descer para o colchão. Tá? Senão ele vai acumular ali, toda vez que você deita, ele ali sobe. Então, o colchão é um cemitério de ácaro. E outra coisa importante, levantou de manhã, né? Tem gente até, uma rotina, acordou, já arrumou cama. Não se deve arrumar cama logo que acorda. Você tem que deixar no mínimo 2 horas, 3 horas, sem arrumar cama. Olha, eu não sabia disso. Isso é muito importante. Você abre a janela, né? Se possível até, né? Se não estiver chovendo e tal, mas abrir a janela para ventilar. Quando você acorda de manhã e arruma a cama, fecha, o ácaro adora. Ele adora aquele calorzinho para reproduzir. Ele reproduz bastante ali, quando você vai deitar de noite, já está ali toda ali a reprodução do ácaro. Então você acorda, deixa a cama desarrumada. Você espera umas 2 horas para deixar ventilar. E aí depois que você vai arrumar a cama. E o ideal é você depois colocar ou uma coxa ou um plástico em cima para o ácaro não ficar descendo. E outra coisa importante, as pessoas também fazem erradamente. Colchão no sol. Não adianta. Pelo contrário. Adoro o ácaro reproduzir. Põe um colchãozinho no sol, o máximo vai matar aquele que está ali fora, mas lá dentro ele esquenta, o ácaro esquenta, adora reproduzir. Quando você põe um colchão no sol, ele vai adorar, vai reproduzir tudo lá dentro. Tá? Então, não se deve. A cada quanto tempo a pessoa deve trocar o colchão? Veja bem, vai depender muito, né, do tipo de colchão, mas o mais importante do que trocar o colchão é forrar com uma capa impermeável. É mais fácil trocar a capa, que é mais barato. Eu sempre falo para o paciente, é melhor você encapar o colchão do que trocar. É melhor você encapar o colchão do que um colchão novo. Um colchão novo, sem encapar, não vale nada. Em uma semana você já tem milhares de ácaro. Tá? Então, se você puder trocar o colchão a cada, digamos, 10 anos, tá? Seria ótimo. Tá certo? Mas o mais importante é a capa. Você ter 2 capas e trocar essa capa a cada 1 ano, 2 anos, aí você troca a capa. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo sobre saúde. Não sai daí, é um instante só. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. Estamos de volta com o Tempo de Saúde, recebendo hoje o Dr. João Vianney, ele que é otorrino e alergista. Doutor, agora a gente vai falar sobre um tema que afeta muitas pessoas, né? Ouvido, principalmente a labirintite e outros problemas relacionados à parte da cabeça e do pescoço.
Pergunta ao senhor, um ruído no ouvido, é normal de ouvir aquele pi no ouvido? Isso é normal? Isso pode causar uma labirintite? Tem relação? Muita gente tem isso, né? Vamos lá. Normal não é, tá certo? Então esse termo de labirintite, né, muito popular falado, né, até por colegas médicos, não especialistas, é um tema erradamente falado, porque labirintite é raro você ter uma labirintite. Labirintite é uma inflamação do labirinto, devido a um problema, uma infecção no ouvido, uma sinusite mais complicada. O termo certo é labirintopatia. Tá? São doenças do labirinto, você tem várias. A mais comum é o VPPB, vertigem paroxística postural benigna. Vertigem de posição, quando o paciente logo levanta de manhã, vira e já fica tonto. Um pouquinho de náuseas, tem a doença de Meniere também, tem a cinetose, aquele mal-estar de enjoo, o paciente se sente meio enjoado, quando está viajando, né? Mexe no celular na viagem, quando está no navio. Então, várias patologias, várias doenças que podem atingir o labirinto. Problemas associados à coluna cervical, problemas da coluna, até metabólicos, associados a diabetes, né? A fragilidade capilar. Tá? Então, a palavra labirintite em si, labirintite, em cada 10 pacientes com tonteira, com vertigem, apenas um paciente tem labirintite. Então, a maioria não tem labirintite. Então, o mais comum, volto a falar, é a vertigem postural. São como se fossem uns cristalzinhos que saem do labirinto, que muitas vezes você vai tirar o paciente da crise com um medicamento e vai orientar ele a fazer exercícios para compensar. Então, resumidamente, o primeiro exercício simples, eu já dou até a dica para o paciente fazer, tá? Você está sentindo uma tonteira de imediato, normalmente quando você levanta, você está na rua, fixa um ponto. A tendência do paciente é o quê? Sentir uma tonteira, fecha os olhos e deita, ou senta. Sentir uma tonteira, uma vertigem, para, fixa um ponto, olha. Se estiver na rua, olha uma placa. Se estiver em casa, olha um quadro, olha uma maçaneta. Fixa um ponto ali, 3 minutinhos. Se for um quadro do labirinto, vai passar essa tonteira. Fechar o olho, então, é errado. Se fechar, piorar. Se você observar que quando a pessoa está tonteira, os olhos estão mexendo, é um nistagmo. Então os olhos estão mexendo para um lado para o outro. Perde o controle. Então quando você fixa um ponto, você consegue controlar os olhos. Então a palavra labirintite, né, é raro. Então o paciente tem que investigar, procurar um especialista, né, um otorrinolaringologista, para ver, investigar qual é o tipo de tonteira, qual é o tipo de vertigem, qual é o tipo de labirintopatia. Quanto ao barulho, chamado acúfenos, que são vários barulhos no ouvido, conhecido como zumbido, tem muitas causas, né? Uma das patologias também mais difíceis de se investigar. O zumbido é um sintoma, né? Não é uma doença. Então vários problemas podem dar o zumbido, desde um problema no labirinto pode dar, problema metabólico pode dar, uma disfunção de ATM, da articulação temporomandibular, né? Às vezes uma mordedura errada, o paciente está usando uma prótese que não está boa, o paciente fez um tratamento, ficou muito tempo com a boca aberta no dentista, tudo isso pode afetar a ATM, a articulação, começa a estalar, isso pode dar um zumbido. Então várias patologias podem dar um zumbido. Então, você vai ter que procurar mesmo um especialista, muitas vezes ele nem vai conseguir achar a causa, mas ele tem que afastar de algumas coisas, afastar tumor, afastar várias coisas. Então ele tem que investigar a causa do zumbido. Muitas vezes ele vai fazer até um vasodilatador, vai tentar fazer um medicamento para dar um alívio ao paciente, porém vai investigar, pelo menos afastar determinadas causas desse zumbido. A vertigem ou zumbido atinge pessoas jovens, só idosos ou pessoas de qualquer idade podem ter? Qualquer idade. É bem mais comum na terceira idade. Por quê? Devido à fragilidade capilar, vascular, né? Devido à fragilidade vascular do paciente, né? Já não tem mais boa irrigação, o paciente já tem uma obstrução dos vasos, né? Também é devido, né, a quadros, né, de pacientes da terceira idade, tem mais quadros na coluna, vai ter mais comprometimento da coluna, o paciente muitas vezes vai ter problema de diabetes ou pré-diabetes, tá? Você tem comprometimento dos pequenos vasos, né? Muitas vezes o paciente com diabetes fica muito preocupado com os olhos, né? Às vezes com o dedinho do pé, né? Não está tendo problema, mas esquece do ouvido, os vasos do ouvido são muito pequenos, então eles podem obstruir. Então a preocupação não é só com os olhos, é preocupar com os ouvidos também, tá? Então é importante o paciente diabético, né, tem uma diabetes provavelmente mais acentuada, procurar o otorrino para fazer uma avaliação. Hipertensão, todas essas doenças que envolvem o problema vascular podem alterar o labirinto. Muitas vezes é um quadro associado. Você tem um aumento de pressão, você vai piorar do quadro do labirinto. Você tem um problema no labirinto, você vai piorar o quadro de hipertensão. Petrópolis é uma cidade, Teresópolis, Friburgo, são cidades que têm dias frios até no verão, tem épocas quentes. E como a pessoa pode fazer para prevenir infecções no ouvido nesse período, que é mais frio, que é menos calor, né? Vamos lá. Primeira coisa, a infecção do ouvido mesmo em si, ela vem do nariz. Então não adianta pôr touquinha não, tá? Essa coisa de pôr touquinha no ouvido não adianta. Ah, o paciente fala, eu me sinto bem pondo a touquinha no ouvido. Então, que bom, se sente bem, tá ótimo.
Tá? É a história do leite à noite. Depois a gente pode até conversar o mito do leite produzir catarro. Isso é mito, né? Mas vamos voltar do ouvido. Então, o ouvido você tem a otite externa, que é quando você vai à piscina, à praia, que não é o caso aqui. Agora a otite média mesmo, a infecção do ouvido, é a secreção do nariz e vai para o ouvido. Então a primeira coisa, geralmente é depois que você entrar com uma sinusite, um resfriado. Então uma coisa importante, prestar atenção, é cuidado ao assoar o nariz. A gente não deve assoar o nariz. A gente leva um susto. Não, doutor, não. Se você tiver de assoar o nariz, você tem que assoar suavemente. E as pessoas fazem o quê? Assoam fortemente. Quando você assoa o nariz, você tem chance de jogar a secreção do nariz para os seios da face. Nós temos uma comunicação aqui. Vai sair um pouco pelo nariz, mas você vai jogar no seio da face. Então, de um simples resfriado, uma gripe, você vai fazer uma sinusite. Criança que tem a tuba auditiva, canal auditivo retilíneo, ou seja, reto, tá? Do adulto ele é mais curvo, mais difícil. A chance da criança fazer uma otite assoando o nariz é muito grande. Inclusive a moda agora, né, lavar o nariz com garrafinha, né, aquela super lavagem nasal, tem que ter muito cuidado. Crianças menores não precisa disso. Não tem indicação para as crianças menores, não. Eu pego muita criança lá, começou a lavar toda hora, lavar o nariz toda hora com garrafinha, pequenininha, criança até 3 anos de idade, 4 anos tem 2 centímetros de nariz lá dentro. Então não justifica lavar apenas com jet, lavar uma lavagem nasal simples. Você lava com uma criança mexe, né? A criança pequenininha mexe, a mãe vai lavar, sem querer a mãe joga soro para o ouvido e acaba fazendo uma otite. Então, a importância, você nariz estando funcionando bem, dificilmente você vai ter uma otite média. E qual a diferença entre sinusite e rinite? Total. A rinite é uma inflamação do nariz. Como eu falei, pode ser uma rinite infecciosa, um resfriado, uma gripe, uma rinite não alérgica da gestante, da gestacional, o nariz incha, do atleta, uma rinite do idoso, que é uma atrofia do nariz, uma rinite irritativa de quem trabalha numa fábrica, uma rinite alérgica. Já a sinusite é uma complicação. Muitas vezes vem de uma rinite. O paciente tem uma rinite, o nariz entope, obstrui. Você obstrui os ossos, não tem uma ventilação. Se não tem uma ventilação, as bactérias vão desenvolvendo ali, o catarro vai acumulando e a pessoa acaba fazendo uma sinusite. E o uso frequente de descongestionante nasal pode causar problemas? Os descongestionantes nasais, os chamados vasoconstritores, são veneno. Inclusive, né, e muita gente usa. Eu sou um dos coordenadores do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, né? E também sou do Departamento de Rinite da Sociedade Brasileira de Alergia. Então, as sociedades estão há muito tempo tentando, né, junto ao Congresso Nacional, para fazer com que os vasoconstritores sejam vendidos sob receita, como são os antibióticos. Mas é difícil porque a força da indústria farmacêutica, né, forte. Tá? Você tem uma ideia, tem um vasoconstritor nasal, não vou citar nome, evidente, que é um remédio mais vendido do Brasil. É o mais vendido do Brasil. Né? Comercialmente, 3 por 10. Então o paciente já compra 3. Tá? Isso é um veneno. Tá certo? Então, o vasoconstritor nasal ele faz um efeito rebote. Mas se o paciente vai usar uma vez, um dia, mas o paciente nunca usa um dia. Geralmente ele vai usar durante uma gripe, um resfriado, e fica usando. Aí ele começa usando só para deitar, só para dormir. Aí daqui a pouco ele estava usando para dormir, para namorar, para almoçar, e vai usando aquilo ali. Então o que ele faz? Quando você pina um remedinho no nariz, nosso nariz é cheio de sangue ali dentro. Ele tira todo o sangue do nariz e joga para o coração. Então você pode fazer um infarto ali. Tá? Aí vai falar, mas um paciente jovem não vai ter isso. O infarto no paciente jovem é muito difícil, né? Mas se tiver também não sai, né? Sabe disso. Um idoso é mais fácil ter o infarto, mas você vai sair muito mais rápido, muito mais fácil. O jovem, você tem muito pouco tempo para salvar. Recomendação, então, é não usar isso. Não usar. Inclusive no Rio de Janeiro, nós conseguimos, né? Eu fui presidente da Sociedade de Otorrino até o ano passado. Eu era o presidente da cidade do Rio de Janeiro de Otorrinolaringologia. Então, a Associação Médica dos médicos conseguiram que foi aprovado na Câmara Assembleia Legislativa. Todas as farmácias, né, tem que ter. Algumas têm, outras não. É obrigatório, uma lei, que tem que ter na farmácia um cartaz, igual que tem do cigarro, falando que faz mal. Nas farmácias tem. Inclusive, esse dia eu fui numa farmácia, perguntei, ela me mostrou. Tá? Estava lá atrás do balcão, falando que o vasoconstritor pode causar isso, faz mal. Então, o vasoconstritor faz muito mal. Tá? Aí tem gente que fala, doutor, mas eu sempre usei e não tive nada. É igual você atravessar fora da faixa, né? Ah, tem tanta gente que atravessa fora da faixa, mas uma hora dá um problema. A chance de você ter um acidente não é muito maior? Tá? Então, o vasoconstritor nasal não se deve ser usado. Cera no ouvido. Muita gente tem, e tem pessoas que produzem cera além do normal.
Ansiedade, ela pode ser um causador de produção de cera ou isso é mito? Isso é mito. Muita gente fala isso, né? Quando eu falo isso é mito, porque até agora não foi provado, né? Porque a medicina, estudos são constantes, né? Se amanhã for provado, mas até agora, a ansiedade, tudo isso piora tudo. Isso está provado, né? Mas piora doenças, piora a asma, piora o refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, piora as doenças do labirinto, doenças que eu tenho de manejo, vai piorar. A cera não. A cera piora, geralmente, quem tem mais rolha de cerume é o paciente idoso, ele começa a ter obstruções nos canalitos dele, na terceira idade, a cera vai acumular mais no ouvido na terceira idade. E tem pacientes também, como eu falei, até geneticamente, o pai tem mais cera, o filho vai ter mais cera, o avô tinha mais cera. Então, geralmente, na criancinha menor vai ter um pouquinho mais, e no idoso. O que você deve fazer é evitar de usar o cotonete. Quando você usa o cotonete são coisas piores, né? Tem gente que usa o cabo do óculos, né? Palito de fósforo, né? E outras coisas mais, chave de fenda. Tem gente que tenta lavar em casa, bota água morna, não é recomendável também, né? Não é porque você vai tentar lavar, você não está vendo o ouvido por dentro. Você está entendendo? Então você não está vendo o ouvido. Eu já peguei vários casos de ruptura de tímpano, até com pessoas que lavaram até em outros lugares. Você está entendendo? Tem farmácias. Por quê? Por mais boa vontade que quem lavou, teve. E outras coisas, né? Tem gente que lava com cera, com coisa de cera, né? Tava até na internet, né? O pessoal lavando determinada. Lá na Índia, né? Eu estive na Índia há um tempo atrás, né? O pessoal no meio da rua colocava aqueles túneis de cera para tirar a cera do paciente. Chance de queimar, tem história de pacientes queimar o ouvido. Então é o bom senso. Você vai no otorrino, muitas vezes a cera está ali o otorrino com um simples instrumento, puxa a cera, tira na. E muitas vezes, se é necessário, ele vai lavar, fazer uma lavagem, ele vai pingar um óleozinho para amolecer, somente na terceira idade. Terceira idade, o idoso, a pele do idoso, a mucosa do idoso é muito sensível. Tanto é que qualquer coisa que ele bate não fere. O idoso baixa, o braço não fica vermelho. Não fica... O ouvido é a mesma coisa. Se você cutuca, se você às vezes faz uma lavagem também forte, vai machucar. Muitas vezes vai pingar um óleo, né, um ceruminho, uma coisa no ouvido, ele vai amolecer e vai lavar. São coisas simples, você tem que ter cuidado de não fazer uma iatrogenia. O que é isso? Uma coisa simples tornar-se um processo mais intenso. Então a cera é uma coisa comum, a cera é uma proteção, a cera evita de insetos ficarem no ouvido, tá? A cera protege. Se é uma cera, uma quantidade muito grande, o otorrino vai tirar essa cera. Se você usa o cotonete, você empurra a cera, torna-se difícil. O ouvido é autolimpante. O ouvido expulsa a cera normalmente. Doutor, e quais cuidados a pessoa deve ter com a voz para evitar rouquidão ou calos nas cordas vocais? A voz é o nosso instrumento, né? Inclusive, hoje a minha voz não está tão boa. Eu saí de um resfriado essa semana, né? A voz nos faz comunicar com o mundo, né? A voz é muito importante. E o maior cuidado é se falar pausadamente. Tá? Somente pessoas que usam muita voz. Locutores como você, jornalistas, professores, profissionais, né, da voz, médicos, são pessoas que usam muita voz, tem que falar pausadamente. Ingerir bastante líquido. Tá? Então é importante, né, a ingestão de líquido é muito importante. Fluidifica ali. Tá? Quando você está, às vezes, mais resfriado, você fala menos. Quando você está numa laringite, um resfriado, a sua corda vocal é demasiado, um pouquinho inchada. E quando você fala, ela vai fechando, ela bate uma na outra. Tá? Então o maior cuidado é esse, o cuidado com a voz. Se você começa a cantar num coral, na igreja, se você começar a notar que você está tendo dificuldade, aí sim, você procurar um médico para ele te fazer uma avaliação, para te orientar, ou numa fonoaudiólogo, ou tendo um professor de canto, para você usar a voz corretamente, principalmente se você é profissional da voz. No geral, é isso. Você falar pausadamente, não gritar muito. Tem pessoas que vão para um jogo de futebol, voltam rouco. Ele gritou demais. Talvez uma vez na vida, né, de vez em quando, tudo bem, mas a pessoa começa a repetir muito isso, esse trauma que você vai tendo é igual um trauma você pôr um sapato apertado. Sempre. Vai formar um calo no dedo, não vai? Mesma coisa, se você vai usando a voz erradamente, tá? Um professor, às vezes hoje em dia, turmas grandes, tá falando muito, né? Muitas vezes, se é uma turma muito grande, vai ter que usar o microfone. Se ele tiver de forçar muito a voz, levantar o tom, muitas vezes ele vai notar que no final do dia, a voz dele já não está bem. Ele vai usando tanto, vai batendo tanta voz, vai espessando tanto, que aí vai atrapalhando a voz. Então é o cuidado, a ingestão bastante de líquido, tá? E o pausar da voz, o cuidado com a voz. Gargarejo com gengibre é bom para a voz ou é mito? É mito. Tá? Por quê? O gengibre, inclusive,
é um dos fatores que pode ser alergênico. Tá? Então, A gente falou lá no bloco 1 sobre alergia. Então tem que ter cuidado, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado com tudo isso. Por exemplo, a mãe às vezes me pergunta sobre própolis, né? Hoje tem alguns sprays para não estar com dor de garganta. Posso usar própolis? A maioria desses sprayzinhos tem própolis, tem gengibre junto e tal. Para criança eu proíbo. Porque o adulto, quando ele usa, ele ainda sente alguma coisa diferente na garganta, ele logo vai dar um sinal de alerta. E a criança? A criança não sabe dar um sinal de alerta muitas vezes. Não sabe explicar o que ela está sentindo, uma criança pequena. Então, esses sprayzinhos que tem muita coisa, própolis, gengibre, tudo isso, evitar. Somente para crianças, tá? Doutor, nosso papo chega ao fim. Quero agradecer demais a sua presença aqui no Tempo de Saúde. Eu agradeço o público que está aqui. Está convidado a voltar mais vezes aqui para esclarecer mais dúvidas, porque é muito tema, é muito assunto e pouco tempo para a gente poder falar sobre tudo. Então o senhor está convidado a voltar mais vezes. Espero que Obrigado. Tenha, né, esclarecido vocês, né, um pouco, né, dessas questões, né, da alergia e da otorrinolaringologia. E estou disponível aí. Até uma próxima. Obrigado, doutor. Até. E a gente fica por aqui. Lembrando que eu volto semana que vem com mais um Tempo de Saúde, mais um especialista aqui na tela da sua TV. Uma excelente semana para você e até lá. Tchau.